A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos traz muito ensinamento, muitas palavras edificantes, maravilhosas, e muitas dessas palavras ela traz muitas lições embutidas nela, para diversas áreas da vida e diversas situações que nós vivenciamos no dia a dia. Nós precisamos sempre ler a palavra, orando ao Espírito Santo para receber o discernimento, porque ela fala uma hora numa determinada situação que você está, mas em outra ocasião que seu problema é outro, sua situação é outra, ela também pode nos falar na mesma mensagem. Uma dessas mensagens é a do filho pródigo, que fala da volta de um filho para o pai e fala do estado que ele voltou. Em Lucas capítulo 15, do versículo 21 em diante, nós vemos o seguinte relato. O filho vem ao pai e diz: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, pondo-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E trazei um novilho cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui fala da volta do filho, mas fala de uma volta em um determinado estado físico, emocional e espiritual. Fala da volta de um filho em que ele se apresenta ao seu pai numa situação degradada, degradável, triste. Aquele homem não tinha roupas que prestasse, estava descalço, desonrado, faminto e abatido. E quem mudou a situação desse filho foi o pai, porque automaticamente ele diz: trazei vestes, trazei o anel de honra, trazei as sandálias de proteção. Vamos alimentá-lo e vamos nos alegrar com ele. Irmãos, essa palavra nos diz que nós saímos pela vida muitas vezes, nós pecamos, e Deus gera arrependimento em nosso coração, por todas as circunstâncias que são causadas, pela dor, pelo sofrimento. Deus nos fala através da tristeza, da amargura, da necessidade física, financeira, através da saúde, seja lá qual for a situação que Deus use. Situações que são geradas por nós, que Deus usa para nos mudar o pensamento, nos transformar. E nós voltamos para Deus por conta de tudo isso que passamos. Decidimos voltar para Deus. Decidimos nos entregar novamente a Deus. E chegamos diante de Deus em uma situação deplorável. Tristes, abatidos, falidos, quebrados, destruídos. A família em farrapos, nossa mente em farrapos, nosso coração dilacerado, abatidos, constrangidos. E Deus muda nossa situação. O voltar é do homem, mas a mudança é Deus quem faz. O filho volta para o pai, mas quem mudou a situação do filho foi o pai. Foi o pai que restabeleceu o título de filho a ele. Foi o pai que honrou ele com um anel no dedo. Foi o pai que gerou proteção quando lhe deu as sandálias e as vestes. Foi o pai que se alegrou alimentando ele com o novilho cevado. O pai honrou aquele filho porque ele voltou. Então isso fala de um pai amoroso, que transforma nossas vidas quando nos entregamos a ele. Muitas vezes ficamos caminhando pela vida de modo esguio, pecaminoso, e somos dilacerados pelo mundo. Somos humilhados, somos chicoteados, vivemos uma vida onde nós pecamos, nos distanciamos de Deus e provamos de tudo que é desagradável. Provamos de tudo aquilo que vai nos causar danos espirituais e nos humilhar. E com isso, nós vivemos longe da proteção de Deus, nós vivemos longe do amor de Deus, porque optamos por abandonar esse Deus.
Optamos por viver a vida como queríamos, da forma que queríamos, fazendo o que bem entendemos. Não conseguimos entender que o dano é para nós, é para nosso corpo, para nossa mente, para nosso espírito, para nossa alma. Mas depois de muito sofrer, vemos que aquilo não é para nós, que o caminho está errado, que a escolha foi mal feita, que a dor é muito grande. Entendemos que não suportamos mais aquela vida, pois não compensa, pois não vale a pena, e sentimos novamente saudades do nosso Pai. Saudade daquele que nos amou, que sempre cuidou de nós, proveu tudo o que precisamos. Proveu amor, proveu felicidade, proveu paz. E mesmo em tempos de luta e de guerra, Ele esteve conosco, nos dando estratégia, nos alimentando, nos fortificando, passando um bálsamo restaurador em nossas vidas. E aí decidimos voltar para esse Pai. Mas voltamos, irmãos, dilacerados e humilhados, porque temos vergonha de se apresentar diante desse Pai e dizer, olha, eu voltei, como se nada tivesse acontecido. Voltamos tristes e abatidos por conta das escolhas que fizemos, que só nos fez dano. Ficamos envergonhados porque sempre fomos avisados por nosso Pai. Esse não é o caminho, não ande por aí, não faça isso. Mas preferimos ignorar todas as suas orientações, todos os seus ensinos, e preferimos seguir aquele caminho em busca da tal felicidade que achamos que existe. Mas esquecemos que não existe felicidade longe de Deus. Não existe paz longe de Deus. Não existe segurança longe de Deus. Não existe proteção longe de Deus. Ficamos sujeitos ao inimigo. Ficamos sujeitos à nossa ganância, nosso erro, nossa soberba. Ficamos sujeitos a todo o mal. Mas quando decidimos voltar, que caminhamos em direção ao nosso Pai, Ele não nos censura, não nos pergunta nada, Ele simplesmente nos abraça e nos ama. E começa de imediato o ambiente de proteção na nossa vida através dele. Ele vai nos proteger com roupas, com sandálias, Ele vai pôr um anel em nosso dedo, nos chamar de filhos, restaurar nossa honra e postura de filhos, vai nos alimentar e vai se alegrar conosco. Se alegra Ele, os anjos, se alegra quem está perto. Esse é o Deus que nós devemos servir e amar. Esse é o Deus que está conosco em todas as ocasiões de nossas vidas. Mesmo quando decidimos seguir adiante, Ele está conosco e sempre nos esperando. E quem muda a nossa vida é Ele. Nós devemos ter a atitude de voltar, mas Ele quem muda a nossa vida. Muitos dizem, eu só volto para Deus quando eu mudar. Eu só volto para Deus quando eu estiver pronto. Eu só volto para Deus quando eu fizer isso, ou quando eu fizer aquilo, quando eu puder fazer isso, ou fazer aquilo. E não deve ser assim. A mensagem do filho pródigo é uma mensagem que diz, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, simplesmente saiba que pode voltar para a casa do Pai. E o Pai vai mudar sua situação, vai mudar tua vida, vai te restaurar, vai te amar, vai te proteger e restituir a posição de filho dentro da casa do Pai. Você só precisa voltar, trilhar o caminho de volta. Mas muitas vezes a arrogância do homem e o inimigo fica a todo momento dizendo que devemos estar prontos para voltar para Deus. Como se a salvação dependesse de nossas obras, como se Deus só nos amasse se tivermos competência ou preparados para Ele. Não. Quem nos prepara é Deus, quem nos restaura é Deus. Nós só devemos cooperar para que o milagre aconteça em nossas vidas, voltando para Deus, caminhando em direção a Ele. Pois quem muda a situação do homem é Deus, quando o homem decide voltar para Deus. E Deus é tão misericordioso que, através do Espírito Santo, gera circunstâncias para que o homem possa voltar. Porque nem condições de decidir voltar o homem tem, a menos que o Espírito Santo o convença. Então, que possamos meditar nisso e entender
que só basta decidirmos voltar para Deus e Ele vai mudar nossa situação, vai mudar nossa vida e mudar nossa história. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração.